Como vai? Tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso curso sobre o Catecismo da Igreja Católica. Nós vamos passar por aqui um bom tempo estudando e desvendando os segredos deste livro, que é tão importante para o católico, que traz a doutrina, o ensino, a orientação, as bases da Igreja Católica para nossa orientação. Então, mais uma vez, seja bem-vindo, bem-vinda, e espero que a gente possa fazer uma caminhada gostosa de aprendizagem, de conhecimento e de entendimento da vontade de Deus para a nossa vida, interpretada pela Igreja Católica. Vamos lá? Eu quero dizer a você que nós vamos ter 20 aulas aqui. 20 aulas sobre o catecismo. Aulas de 20, 25, 30 minutos no máximo. Essas aulas foram pensadas não para esgotar o tema do catecismo. Eu não pretendo aqui falar de todos os parágrafos do catecismo da igreja. Aliás, deixa eu conferir aqui, são mais de 2.800 parágrafos, são 2.865 parágrafos. Eu não quero falar dos 2.865 parágrafos para você. O meu objetivo aqui é despertar você. É te despertar para o entendimento do catecismo. Eu quero que você saia daqui, dessas 20 aulas, sabendo o que é o catecismo, sabendo quais são as temáticas que o catecismo aborda e, principalmente, esse é o segredo, saber pesquisar no catecismo quando você tiver necessidade. É isso que nós vamos fazer aqui. Então, vamos começar a nossa caminhada e o nosso curso. Eu quero começar por aqui, por um documento do Papa Francisco chamado Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho. O Papa Francisco escreveu esse documento e no número 77 ele diz assim, reconheço que precisamos criar espaços apropriados para motivar e sanar os agentes pastorais. Lugares onde regenerar sua fé em Jesus Cristo crucificado e ressuscitado, onde compartilhar as próprias questões mais profundas e as preocupações cotidianas, onde discernir em profundidade e com critérios evangélicos sobre a própria existência e experiência, com o objetivo de orientar para o bem e a beleza as próprias opções individuais e sociais. Esse espaço que o Papa Francisco pede aqui é um espaço como esse, que nós estamos tendo a oportunidade e o privilégio de compartilhar. Aqui é um espaço para motivar os agentes de pastoral ou não. É um lugar para a gente regenerar a nossa fé, para compartilhar questões profundas, preocupações cotidianas e discernir em profundidade e com os critérios do Evangelho a nossa vida. Então, fica bem à vontade para, ao assistir esse curso, enviar sua pergunta, seu questionamento, fazer seu comentário. Isso vai ser fundamental para que a gente tenha esse espaço de motivação, de sanar as mentes e de abrir os corações que o Papa Francisco pede aqui. Vamos lá para o catecismo? Antes de chegar no catecismo, eu quero ler com você Hebreus. Abre aí Hebreus, capítulo 5, de 11 a 14. A minha Bíblia é da versão Ave Maria. Se a sua não for, não tem problema, vai estar com um texto semelhante, com sinônimos, porque o sentido é o mesmo. Então vamos lá, Hebreus 5, de 11 a 14. Hebreus foi uma carta escrita bem depois de Cristo. Paulo provavelmente já tinha até morrido, embora essa carta seja atribuída a Paulo, mas a gente sabe que não foi. Foi um discípulo de Paulo.
mais ou menos 40 anos depois, um pouco menos, mas em torno disso, 40 anos depois de Cristo, que Hebreus foi escrito. E o autor dos Hebreus, ele faz uma chamada de atenção no público dele. Ele diz assim: teríamos muita coisa a dizer sobre isso, e coisas bem difíceis de explicar, dada a vossa lentidão em compreender. Ou seja, ele já parte do princípio que quem está lendo é lento, é lerdo. Versículo 12. A julgar pelo tempo, já devíeis ser mestres. Ou seja, o autor dos Hebreus diz que o pessoal lá está muito lento, porque embora tendo o evangelho sendo pregado há 40 anos, mais ou menos, eles ainda não entendem. E pelo tempo que eles ouvem o evangelho, ou seja, 40 anos, já deviam ser mestres. Já deviam ser mestres. Aí eu pergunto a você se hoje o mesmo autor, escrevesse para a gente hoje 2000 anos de evangelho na cabeça. O testemunho dos santos e santas, todo o ensino da igreja. E nós aqui, 2000 anos depois, com uma oportunidade imensa de mergulhar e absorver tudo que o Evangelho tem e colher todos os seus frutos, ainda não somos mestres. Ainda sequer entendemos o básico. E aí ele continua: contudo, ainda necessitais que vos ensinem os primeiros rudimentos, a coisa mais básica, mais rudimentar da palavra de Deus. E vos tornastes tais que precisais de leite em vez de alimento sólido. Hebreus está dizendo que aquele pessoal daquele tempo, e eu estou aplicando para a gente hoje, somos bebês na fé. Só conseguimos viver à base de leitinho. Não temos profundidade. Não conseguimos comer um alimento sólido. Então, o meu desejo é que a gente faça deste espaço um espaço para alimento sólido. Que a gente possa, sem medo, mergulhar o nosso entendimento no catecismo da igreja e aproveitar todo o alimento sólido que tem aqui. E aí ele diz, versículo 13, ora, quem se alimenta de leite não é capaz de compreender uma doutrina profunda, porque é uma criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que a experiência já exercitou na distinção do bem e do mal. Eu quero te convidar, neste nosso curso, para ser adulto na fé, para deixar a fé infantil, a fé de criança, aquela fé da catequese, do catecismo que você recebeu quando tinha 10 anos de idade. Não que ela esteja errada, mas ela é para criança. E aqui a nossa catequese é para adultos. Adultos não só em idade, mas em mentalidade e em fé. Topa evoluir? Topa crescer? Então vamos avançar. Eu botei ali, qual poderia ser o outro nome deste curso? Jesus Cristo para adultos. Aliás, eu tenho um projeto de escrever um livro chamado Jesus Cristo para adultos. Vou botar em prática já já. Jesus Cristo para adultos é o que a gente quer aqui. Evangelho para a prática madura da fé é outra coisa que a gente quer aqui. Pode ser o nome desse curso também. Ao invés de ser Catecismo da Igreja Católica, pode ser Jesus Cristo para adultos ou pode ser Evangelho para a prática madura da fé. Ou então, Evangelizando Evangelizados. Esse é o meu preferido. Evangelizando Evangelizados. Sabe por quê?
Porque os que mais estão necessitados de serem evangelizados hoje, e ser evangelizado significa conhecer o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, conhecer a boa notícia que Ele tem para te dar, a mudança de vida que Ele tem para você. O público mais necessitado hoje é quem se acha evangelizado já. Porque é um perigo você se achar evangelizado. Achar que conhece Jesus, que conhece o Evangelho, porque você sabe a historinha de Jesus. Porque você sabe que Jesus nasceu numa manjedoura, que Jesus cresceu pobre, foi carpinteiro, que Jesus pregou para as pessoas pobres, fez milagres, foi crucificado, morreu e ressuscitou. Saber isso é saber a história de Jesus. O que nós precisamos é aplicar o Evangelho na nossa vida. Em que o Evangelho, a Boa Nova, o ensino de Cristo altera a minha vida? Em que o Evangelho, o catecismo da igreja, o ensino doutrinal católico, o que isso muda o meu caráter, o meu jeito de ser? É para a prática que serve tudo isso. Isso não é só teoria e discurso vazio. Então é o que nós vamos fazer aqui, nestas 20 aulas. Essa é a primeira, a introdução. Você e eu vamos ser evangelizados. Evangelizando, evangelizados. Olha aí. Aqui eu tenho 3 catecismos que a Igreja Católica já teve. E tem ainda. Não caiu em desuso, não. Nós temos do 1º século, ou seja, lá da época de Cristo e dos apóstolos, um documento lindo que eu recomendo que você pesquise, pode comprar, pode baixar na internet, em PDF, mas vale a pena você conhecer. Nós não vamos ter tempo aqui de aprofundar nele, mas ele é de uma leitura muito simples. É Didaquê, Instruções dos Apóstolos. Coloca assim no Google, Didaquê, Ensino dos Apóstolos, Doutrina dos Apóstolos, vai aparecer. Esse Didaquê foi o primeiro catecismo. Segundo a tradição, ele foi escrito pelos próprios apóstolos. E tem lá o resumo da fé. Didaquê é a didática, é o ensino dos apóstolos. O que deve crer aquele que se diz seguidor de Cristo? Está aí, bem resumidinho, o Didaquê. Tem quase 2000 anos isso aí. Depois, em 1566, a Igreja lançou o Catecismo Romano. Esse catecismo é uma obra monumental sobre a fé católica. E ele foi lançado em 1566 em resposta ao protestantismo. A reforma protestante de Martim Lutero estava no seu auge, crescendo, se desenvolvendo, e a igreja precisava dar uma resposta para que os padres, os bispos, os fiéis pudessem caminhar na reta doutrina. E aí a Igreja Católica lança o Catecismo Romano de 1566. Depois, em 1912, o Papa São Pio X, ele faz uma obra interessante. Ele pega o Catecismo Romano, esse do Concílio de Trento, em 1566, em resposta ao protestantismo, e ele transforma esse Catecismo Romano em perguntas e respostas. É bem interessante. Você pega na internet também, compra, como você quiser, e você dá uma lida. É em perguntas e respostas toda a doutrina católica. Isso em 1912, do Papa São Pio X. Então esses foram os 3 principais catecismos oficiais que a Igreja teve antes desse atual, que eu já vou falar dele. Então a história do catecismo
começa no primeiro século. Tem 2000 anos de caminhada isso aí. E aí, a gente avança para 1985. Agora, da nossa era, 1985. Um grupo de bispos pediu ao Papa, e na época quem era o Papa? João Paulo II, São João Paulo II. Ele pede o seguinte: deseja-se que seja redigido um catecismo de toda a doutrina católica, tanto em matéria de fé como em moral. Servirá de referencial. A apresentação deve ser tal que seja bíblica e litúrgica, ofereça uma doutrina íntegra e adaptada à vida atual dos cristãos. Se já tinha a Didaquê, se já tinha o Catecismo Romano, se São Pio X já fez perguntas e respostas, para que um novo catecismo? Por causa dessa última frase ali, ó, adaptada à vida atual dos cristãos. Porque quando, por exemplo, o Catecismo Romano foi escrito em 1566, o mundo era outro, as necessidades eram outras, as preocupações eram outras, a cultura era outra. Agora nós precisamos de uma palavra da igreja hoje, de um Cristo que fala para nossos tempos, de atualizar o Evangelho para nossa época. Então, em 1985, um grupo de bispos pediu ao Papa João Paulo II que assim fizesse. Aí o Papa João Paulo II tinha na equipe dele um teólogo muito bom, um teólogo espetacular, chamado Joseph Ratzinger. Você já ouviu falar dele? Joseph Ratzinger, que mais tarde vem a ser o Papa Bento XVI. Esse cardeal, bom em teologia toda a vida, ele foi o responsável, indicado pelo Papa João Paulo II, para fazer o Catecismo da Igreja atual. E aí foi lançado pelo Papa São João Paulo II, em dezembro de 92, para os fiéis terem um referencial seguro para dirimir dúvidas relativas a pontos de fé. Então essa obra foi feita sob o pontificado de João Paulo II, e com o direcionamento, a avaliação, o acompanhamento do cardeal Ratzinger, que na época era o prefeito para a congregação prefeito da congregação para a doutrina da fé. Então olha aí, ó, chegamos aqui. Catecismo da Igreja Católica, a nova versão, publicada em dezembro de 1992. Sob os trabalhos do cardeal Ratzinger e no pontificado de São João Paulo II. É uma obra que você tem que ler. Aqui comigo você vai ter um despertar. Você vai aprender a ler, mas depois você vai pegar e devagarzinho, sem pressa, vai começar a ler linha por linha, frase por frase, parágrafo por parágrafo. Eu tenho aqui 3 versões dele. Eu tenho o Catecismo da Igreja Católica, que é esse amarelão, é esse oficial aqui, é esse que nós vamos usar aqui nos nossos estudos. Ele é dividido por parágrafos, depois você vai entender bem isso. Ele é todo numerado aqui por parágrafos. Então na Bíblia a gente fala em versículo e capítulo, Lucas capítulo 10, versículo 15, aí você abre lá, Lucas 10, 15. Aqui no Catecismo não, ele é separado por parágrafos. Então, durante o nosso estudo eu vou dizer, abre aí, parágrafo 1370, e você vai procurar o 1370 e vai ler, tá bom? Então, o Catecismo da Igreja Católica. Tem o Youcat. O que é o Youcat? É o catecismo em versão para jovens. Tem uma linguagem bem adaptada ao jovem, com figuras, com ilustrações. Ele é um catecismo voltado para o público jovem, Youcat. Então, se você trabalha com jovens, eu recomendo que você adquira ele, leia, entenda o formato, a linguagem e adeque isso ao jovem. E nós temos o compêndio do Catecismo
da Igreja Católica. O que é o compêndio do Catecismo da Igreja Católica? O Papa Bento XVI, já como Papa, fez algo parecido com o que o São Pio X fez. O São Pio X pegou o Catecismo Romano, lembra, de 1566, e transformou em perguntas e respostas. O Bento XVI fez isso. Compêndio do Catecismo da Igreja, ele pegou o Catecismo e transformou em perguntas e respostas. É muito gostoso de ler o compêndio do Catecismo da Igreja Católica. É outra coisa que vale a pena você ler também, comprar, dar uma estudada. Eu não sei se tem PDF pela internet gratuitamente. Pode ser que tenha. Mas vale a pena você conhecer todo esse material aí. E tudo isso é o que nós vamos detalhar nessas nossas aulas. Eu não posso comprar o catecismo. Eu não sei quanto está custando um desse atualmente. Não sei, realmente não sei. O meu já tem bastante tempo que eu comprei. Mas digamos que você não possa, não queira, não tem próximo para vender, não sabe comprar na internet. Tudo tem solução. Você vai na internet e vai digitar vatican.va. Assim como está aí. vatican.va. Aí tem uma lupa. Aqui, ó, tá vendo uma lupa aqui? Tem uma lupa aí, ó. Essa lupa é de pesquisa. Você vai pesquisar Catecismo da Igreja Católica. Nesse site, vatican.va, tem todos os documentos da Igreja. Tudo que os papas lançam, tudo que a Igreja lança, tudo que o Vaticano ensina, tá tudo aí, de graça. Você vai digitar Catecismo da Igreja Católica, aí vai abrir, ó. Tem aqui, ó, o Catecismo da Igreja Católica. Tem o Catecismo da Igreja Católica Compêndio, aquele em perguntas e respostas que o Bento XVI fez. E tem todas as línguas, o alemão, árabe, chinês, espanhol, francês, inglês, italiano. Você vai procurar por português, claro, e vai ler. Tem até em latim, se você quiser, souber latim, tem aí, ó. E aí você tem o Catecismo da Igreja Católica inteiro aí no vatican.va. Estou dizendo isso tudo porque eu preciso que você esteja com o catecismo em mãos a partir da aula número 2. Você só pode pular para a aula 2 quando você já tiver ou o catecismo físico na mão ou o catecismo aí online. Mas tem que ser esse aqui, essa versão maior. É essa que nós vamos utilizar, porque eu vou citar parágrafos para você, vou ler com você e vou explicar. Tá certo? Uma curiosidade. O catecismo está dividido em 4 temas. A primeira temática dele é a profissão de fé, é o estudo do credo. A profissão de fé dos apóstolos. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Ali nós temos um resumo da fé católica. Então a primeira parte do catecismo é o estudo do credo. A segunda parte do catecismo é a celebração da fé, é a liturgia, os sacramentos. A terceira parte é a vivência da fé. É a questão moral, os mandamentos, como é que o católico se comporta. E a quarta parte, a última, é a oração, que é o estudo do Pai Nosso. Então profissão de fé, o credo, depois os sacramentos, depois os mandamentos e depois a oração, Pai Nosso. Isso é o catecismo da igreja. Se alguém te perguntar de que fala o catecismo, você vai falar dessas 4 coisas. É disso que fala o catecismo. E a divisão é essa aí, ó. O credo, o estudo do credo, é a maior parte do catecismo. 39% do catecismo é só sobre o credo. Depois vem os sacramentos, a profissão de fé, a celebração da fé, os sacramentos, os 7 sacramentos, ocupa 23% do catecismo. Depois vem os mandamentos. Como é que o católico se comporta? 27% do catecismo. E para finalizar, a menor parte é a oração, é o estudo do Pai Nosso. 11% do catecismo é o Pai Nosso. Se você analisar, as 2 primeiras partes, que é a profissão de fé e sacramentos,
é o que Deus fez por nós. Então, a primeira parte do catecismo que ocupa profissão de fé e sacramentos trata do que Deus fez por nós. É 39% mais 23%, 62% do catecismo é sobre o que Deus fez por nós. O credo e os sacramentos. A outra parte é moral, ou seja, os 10 mandamentos, o comportamento católico e mais a oração, o Pai Nosso. O que significa essa segunda parte? A primeira é o que Deus fez por nós. A segunda é a nossa resposta. Como é que eu devo viver e orar segundo a vontade de Deus? Então, 27 mais 11% dá 38% do catecismo. Olha que interessante. 62% contra 38%. Não é meio a meio. O que Deus fez por nós é muito maior do que eu tenho que responder a Ele. A graça de Deus por mim me faz muito mais favores, é muito mais generosa do que o que eu tenho que responder a Ele. Até na matemática do catecismo, a igreja já está nos ensinando sobre o amor de Deus. Bonito, né? Bom, vamos encerrar por aqui então. Eu te espero na nossa segunda aula, desde que você esteja com o catecismo na mão. Pode ser o catecismo físico ou online, tanto faz. Mas eu preciso que você esteja com ele, que nós já vamos começar a estudar os seus parágrafos. Um grande abraço, fica com Deus, nos vemos na próxima aula.